Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre o cilindro, mais especificamente sobre a área do cilindro. Quais tipos de área que a gente vai falar? Da área lateral, da área da base e da área total. Então, nosso objetivo hoje vai ser exatamente ver situações, problemas que envolvem o cálculo de área de cilindros. Qual é a melhor forma para a área das embalagens? Em casa a gente vê formatos diferentes para as embalagens. Por exemplo, embalagens no formato de cubo, né? Ou de paralelepípedo ou de cilindro. Qual seria melhor? Bem, na verdade, não há uma resposta única. Existe a melhor embalagem que você transporte mais facilmente, mas não é somente isso, também o custo da embalagem em termos de estrutura, onde ela resiste melhor, mas tem também os aspectos comerciais, aonde há um manuseio dela, não apenas o transporte e ter ali, quando a gente tem em casa. O formato cilíndrico é muito mais fácil em alguns momentos para você segurar a embalagem, para representar os valores nutricionais. Então vai depender não apenas do formato, também tem os outros aspectos também econômicos e ergonômicos que também a gente pode utilizar, tá? Então não é uma decisão muito simples. Claro, por exemplo, se a gente for fazer um silo, por exemplo, o formato mais adequado em termos de cálculo de engenharia é exatamente o cilindro, porque ele facilita, ele distribui melhor as tensões. Mas no caso da embalagem, vai ter outros fatores que também vão influenciar, porque o consumidor também compra através da visão também do que ele vê dentro da embalagem. Às vezes tem algumas embalagens que a gente vê que elas nem são tão interessantes na construção, mas elas são tão interessantes visualmente que fazem com que o consumidor pegue aquela embalagem. Então tem esse aspecto também de marketing em cima das embalagens. Agora, relembrando a respeito das embalagens cilíndricas, nós lembramos que o cilindro tem dois tipos, né? Nós temos o cilindro reto e temos o cilindro oblíquo. Em ambos, nós vamos ter duas áreas da base, que vão ser círculos, e vamos ter uma área lateral. No caso, a área lateral do cilindro reto é um retângulo. Já quando a gente fala de um cilindro oblíquo, ele vai ser um paralelogramo. Porém, o paralelogramo, a forma de calcular é a mesma da área lateral do cilindro reto, que vai ser base vezes altura, né? Então, relembrando, a área lateral, então, tanto do cilindro reto quanto do cilindro oblíquo vai ser 2 vezes o π, r, vezes a altura. E a área da base vai ser o quê? πr ao quadrado. O que seria a área total? A área total vai ser a soma das duas áreas da base mais a área lateral. Ou a gente pode utilizar a fórmula geral aqui, simplificada, que é 2πr que multiplica a altura mais o raio. Às vezes a gente não lembra esta forma específica. Lembrar o πr ao quadrado e essa daqui é mais fácil, então eu posso usar a área total, que é igual à área lateral, mais 2 vezes a área da base. Qual devo usar? Aquela que você se sinta mais confortável. Sempre eu digo o seguinte, para você ir se adequando, sempre pense no que você vai fazer e escreva cada vez a fórmula. Você vai ajudando você a lembrar e tomar a melhor decisão na hora de resolver os exercícios. Então, vamos exatamente falando de exercício, vamos resolver um exercício aqui para treinar exatamente esse conceito de áreas, né? Da área da base, área lateral e área total. Vamos ver nesse exercício o que eu vou precisar. Qual deve ser a altura de um tubo metálico se a superfície total pode ser coberta com 40,7088 centímetros quadrados de plástico e o diâmetro da base vale 8 milímetros? E ele pede para usar, nesse caso, o valor de π 3,14. Então, primeiro, vamos analisar o que a gente quer saber. Nós queremos saber a altura. O que a gente tem? A gente tem a superfície total. Que outro dado a gente conhece? O diâmetro da base, que vale 8 milímetros. Dica, antes de eu dar um tempinho para vocês. Unidades diferentes, nós temos que deixar na mesma unidade. Então, para calcular a altura, nós temos a área total e temos o diâmetro. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouco a gente volta
conferir o resultado. Só não esqueçam aqui que nós temos que mudar a unidade para as duas unidades casarem, estarem na mesma unidade de medida, tá bom? Já voltamos para conferir o resultado. E aí, galera, conseguiram resolver? Lembraram de trocar, de arrumar aquela unidade para ficar igual? Então vamos dar uma olhadinha aqui a organização. Então o diâmetro era de 8 milímetros, nós temos que transformar isso em centímetros, né? Porque a outra unidade estava em centímetros. Lembrando que cada centímetro tem 10 milímetros, então é só a gente dividir por 10, nós vamos ter que o diâmetro dá 0,8. Tranquilo? Se o diâmetro é 0,8 centímetros, o raio é metade, né? Ele vai ser 0,4 centímetros. Então, primeiro, sempre deixar todas as unidades na mesma unidade, tá bom? Para ficar mais fácil de resolver. Então, já temos aqui o raio 0,4 para a gente calcular a área da base, então, 2πr ao quadrado. Substituímos o valor de π, que foi dado 3,14, o raio 0,4, elevado ao quadrado 0,16, vezes 3,14, vezes 2, portanto, a área da base deu 1,0048 centímetros quadrados. Joia? Continuando aqui. Nós temos a área da base, nós temos a área total, então vamos substituir a área total, 43,7088, acabamos de calcular a área da base. A área lateral, vamos dar uma olhadinha aqui na forma da área lateral, 2πrh, aqui que está aparecendo a altura que eu queria saber. Então, substituindo 2 vezes o π, 3,14, e o raio 0,4h.
Multiplicando aqui, ficamos com 2,512H. Esse valor a gente vai substituir aqui no valor da área lateral. Portanto, a área total foi dada, a área da base a gente calculou no primeiro cálculo e a área lateral acabamos de fazer aqui. Na continha aqui, ficamos apenas com a nossa incógnita, que era a nossa altura. Então, passamos esse valor subtraindo e isolamos o que tem H. Fazendo a subtração, deu este valor. Esse 2.512 vai passar dividindo, portanto, a altura vai ser igual a 17 centímetros. Tranquilo? Esse exercício agora nós fomos um nívelzinho um pouco mais acima. Nós tivemos que fazer vários cálculos para conseguir chegar à altura. Mas é um exercício bastante interessante para a gente conseguir entender melhor a sistemática de organização de exercícios. Vamos ver agora o exercício 2. Uma caneta esferográfica tem forma cilíndrica. O que é uma caneta esferográfica? Aquela caneta comum, daquela marca famosa, e a maioria das canetas que foram criadas exatamente quando o homem foi à Lua, né? Com uma esfera que permite a gente escrever muito mais facilmente do que antigamente, que era aquela caneta a tinteira, né? Que fazia uma bagunça. Graças a Deus eu não usei, vocês muito menos ainda. O raio da base dessa caneta, ela vale 6 milímetros. O comprimento da caneta é 16 centímetros. Ou seja, isso daí vai corresponder para nós ao quê? A nossa altura. Quantos centímetros quadrados tem a superfície lateral dessa caneta? Então, nesse caso, nós conhecemos ali a altura e temos o raio. Podemos ter o raio ali. E eu quero saber qual é a superfície lateral, ou seja, a área lateral. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir os resultados.
E aí, galera, resolveram? Vamos dar uma olhadinha nos resultados aqui? Então, portanto, nós temos que o raio é 6 milímetros. Primeira coisa, vamos transformar em centímetro, que tinha 2 tipos de unidade, igual eu falei no exercício 1. Então, milímetro, cada centímetro tem 10 milímetros, dividindo por 10, desculpa, dá 0,6 centímetros. Tranquilo? O comprimento é a altura, nesse caso da nossa caneta, que vale 16 centímetros. Agora estamos com as unidades iguais, podemos efetuar os cálculos. A área lateral é o quê? 2πr vezes a altura. O 2π, o raio, portanto, 0,6 e a altura 16. Fazendo a multiplicação aqui, nós temos 0,6 e 16 vai dar 9,6, multiplicado por 2 e o valor de π, que é 3,14, portanto, a área lateral vale 60,288 centímetros quadrados. Aqui a gente substituiu o valor de π. Mas nesse caso é uma questão aberta, se eu quisesse deixar em função do π, teria problema? Não, mas se você tem aquela questão, a não ser que o problema diga, substitua o valor de π. Mas se você tem alternativas e lá está tudo em função de π, você não deve substituir porque você está fazendo uma conta a mais ali e que não vai haver necessidade. Então você tem que sempre analisar com as respostas, se você tiver múltiplas escolhas, ou se o problema está pedindo. Nesse caso, nós não deixamos indicado o valor de π. Tranquilo? Vamos agora aqui. Então, portanto, superfície lateral, 60,288, que seria a nossa resposta dessa questão. No exercício 3 agora, 2 latas têm forma cilíndrica, conforme mostra essa figura. Ó, já dá para ver, são cilindros bem diferentes, né? Então, analisem essas figuras aqui. A lata mais alta tem o dobro da altura da outra, mas o seu diâmetro tem a metade da lata mais baixa. Em qual das 2 latas se utiliza menos material? Será que é esta ou esta? Tem alguém que diz, professor, esse exercício é terrível, não tem número nesse exercício, né? Tem hora que vocês reclamam que tem muito número, quando não tem número vocês reclamam também. Mas esse exercício é um exercício bem interessante da gente ver. Mas veja que tem as relações aqui, ó. A lata mais alta tem o dobro da altura da outra. Então vocês vão usar esse tipo de análise para organizar os dados que vocês têm, para a gente depois definir qual das 2 latas vai utilizar menos material, ou seja, a área total, qual que tem área total menor entre as duas. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir os resultados.
E aí, galera, conseguiram resolver? Esse exercício é um exercício, agora vocês estão vendo, que a gente está aumentando passo a passo, baby step, ali o grau de dificuldade, porque a gente tem exatamente que fazer isso, preparar. Começamos com um exercício, um grau básico e vamos aumentando a dificuldade. Nesse caso aqui, já é um exercício de uma dificuldade bastante interessante. Eu chamo que é um exercício nível Enem, então já é um exercício muito interessante para vocês irem treinando. Então vamos lá, vamos organizar os dados. Nós temos aqui que a altura da lata menor aqui, né, do objeto menor, vale H. O outro tem o dobro, então nós vamos chamar de 2H. Então, não precisei usar duas letras. Simplesmente um H, o outro vai ser 2H. Sempre que a gente puder fazer isso, é melhor. Nós temos que o diâmetro da lata mais baixa vale 2x e o diâmetro da lata menor, de diâmetro menor, x. Então, usamos o mesmo. Ah, por que usei X e não outra letra? Isso foi uma questão de gosto. Por exemplo, se você quisesse usar diâmetro, poderia. Mas como a gente está falando a medida, é uma medida genérica, o X é bastante interessante e muito interessante para a gente utilizar. Então vamos agora aos cálculos. A lata mais baixa, a área total, 2πr, que multiplica o raio mais a altura. Então, portanto, a área da lata mais baixa vai ser 2π. O raio dessa lata mais baixa vai ser o quê? Metade aqui, porque aqui o diâmetro é 2x, então metade é x. Vezes o raio, que também é x, e a altura, que é h. Fazendo os produtos aqui, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2πx vezes h, 2πxh. Por enquanto, não dá para fazer mais nada, vamos deixar indicado. E vamos pensar da mesma maneira para a lata mais alta, para a embalagem mais alta. A mesma fórmula que a gente vai utilizar. O que muda aqui? O diâmetro aqui é x, então, portanto, o raio agora vai ser x sobre 2. Então, na hora de substituir o raio, x sobre 2, no raio, x sobre 2. E a altura agora? A altura dela corresponde a 2 vezes h. Então, substituir no lugar do h lá, 2 vezes h, seria a altura dessa embalagem mais alta. Agora, fazendo as continhas, 2πx sobre 2 vezes x sobre 2, portanto, vai dar, dá para simplificar esse 2 com esse 2, vai ficar πx ao quadrado sobre 2. Multiplicando esse vezes esse, de novo, ó, 2π vezes 2, 4, dividido pelo 2 aqui, vai dar 2πxh. Tranquilo? Agora nós temos esta área total e vamos comparar com a área total da outra lata que a gente fez anteriormente. Fazendo a comparação entre as duas, a gente vai ver que a área lateral deu exatamente a mesma coisa. Então, não é o que vai definir para a gente. O que vai definir quem gasta mais ou menos é a área da base. Aqui nós temos 2πx ao quadrado e aqui a gente tem πx ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente está vendo que está dividido por 2, algo que aqui já é o dobro. Então, consequentemente, a gente vai ver que a lata mais alta vai utilizar menos material. Então, no vídeo de hoje, a gente conversou exatamente sobre o cilindro e falamos exatamente sobre a área de cilindro. E vimos um pouquinho mais o nível de exercício. Espero que vocês tenham gostado e até breve.